Você sente que trabalha, ganha bem, mas o dinheiro não sobra no final do mês? Dá uma olhada na UVP, que é a maior e melhor escola de investimentos do Brasil. O link tá na descrição do vídeo. Então, eu larguei a programação para viver de criação de conteúdo. Isso já faz 6 meses, e desde então eu fiz várias coisas, tipo criar um canal de react de anime. Mas, ao mesmo tempo, ironicamente até, eu também recuperei a minha paixão por programar. Antes, o que era um fardo, hoje se tornou uma coisa que eu faço com paixão, que é criar software e empreender. Até agora, eu criei 3 SaaS e tá sendo muito mais recompensador para mim, principalmente se comparar com a minha carreira antiga. E é sobre isso que eu quero falar hoje com vocês, sobre paixão, sobre propósito. Será que dá para se sentir realizado numa carreira de programador? Eu já programo faz 10 anos e larguei a carreira tradicional mesmo ganhando quase 20 mil reais por mês. Então hoje eu vou contar para vocês como que tá sendo tudo isso, se eu realmente consegui encontrar esse propósito, se mudou, né, trabalhar numa carreira tradicional ou com algo que você realmente gosta. E inclusive eu tava vendo uns vídeos esses dias, eu vou mostrar para vocês nesse vídeo algumas pessoas que fizeram esse movimento, largaram a carreira de programação para viver literalmente de arte. Que inclusive são pessoas bem famosas aí na internet. Bom, para quem não sabe, eu realmente segui um caminho bem tradicional. Eu fiz escola, ensino médio, faculdade, me formei, fiz pós-graduação, trabalhei na área por 7 anos, cheguei a trabalhar para o exterior, mas acabei me demitindo, mas eu já vou explicar tudo isso melhor para vocês. Primeiro eu quero mostrar um exemplo aqui de uma pessoa que eu vi na internet. Essa aqui é a Picat, ela é uma youtuber gringa que hoje vive de criar arte. Ela chegou até a trabalhar para Riot Games, que é a empresa do League of Legends, mas antes ela tinha uma carreira de programadora e ela trabalhou vários anos como programadora. Então ela fez essa transição e hoje em dia vive muito bem de arte. Mas essa transição para ela não foi nada simples e é muito fácil de se identificar com a história dela, por isso que eu quero mostrar hoje para vocês. Bom, vou mostrar para vocês alguns trechos do vídeo aqui sem áudio mesmo, e como vocês podem ver, ela no início ela fazia uns desenhos que não eram nem um pouco bons, né? Ela tinha esse hobby, ela gostava, mas ela não era boa em desenhar. E acho que isso é algo que a gente pode se identificar bastante, né? A gente tem essa paixão, a gente gosta de fazer, mas a gente começa sempre sendo muito ruim. O primeiro passo de qualquer coisa nova que você vai aprender é aceitar que você vai ser muito ruim nisso. E aí ela gostava de desenhar, mas ela resolveu começar a se focar mais no futuro dela. Então chegou o momento de época de faculdade lá, né, 18 anos, ela tinha que escolher para onde ir, e ela acabou indo para engenharia mecânica. E ela foi para uma faculdade de engenharia mecânica só porque um parente dela sugeriu para ela. E aí outro ponto muito forte de identificação, né? Quem aí nunca cogitou uma faculdade ou acabou fazendo uma faculdade inteira só porque algum parente falou que você deveria fazer isso? Só que rapidamente ela percebeu que não era disso que ela gostava, ela começou a ir muito mal nas provas de engenharia mecânica, e aí ela começou a pensar do que ela realmente gosta, né? E aí ela lembrou que ela gosta muito de jogos online, de videogame, e aí ela pensou, pô, jogos online e videogame tem tudo a ver com ciências da computação, com programação. Mas será que tem mesmo? Bom, ela percebeu logo que a resposta disso é um grandíssimo não. Então cuidado, gente, só por você gostar de videogame não significa que você tem que virar um programador. Porque são sim coisas bem diferentes. Você programar, a programação tá dentro do desenvolvimento de jogos, mas tem muita coisa mais além de programar dentro do desenvolvimento de um videogame. E você fazer uma faculdade de programação não significa que você vai conseguir um emprego em uma empresa de videogames. Você pode, conseguir um cargo aí em qualquer tipo de empresa de programação. E se já tá difícil conseguir um cargo aí em qualquer empresa como programador, imagina você querer escolher uma empresa de videogames. E também aí já vamos quebrar um pouco daquele misticismo, né, de, vou trabalhar criando jogos. Não, você não vai trabalhar criando jogos virando um programador de videogame. Você vai escrever os códigos lá, o cálculo da gravidade lá do seu personagem. Você vai programar, escrever linhas de código de coisas muito mais chatas do que você imagina. Mas mesmo assim, ela seguiu firme, ela passou por várias dificuldades na faculdade de ciência da computação dela, mas ela conseguiu se formar e conseguiu finalmente os primeiros empregos dela. E como você pode ver aqui, ó, ela conseguiu empregos, na verdade, em empresas de jogos bem questionáveis, né? Uns joguinhos de bingo aqui. Ela chegou a trabalhar em jogos de cassino, né? Então umas coisas bem diferenciadas aí, umas empresas, ó, bem pequenas. Aqui ela tava falando que ela trabalhou num quartinho minúsculo que ficava 4 pessoas bem apertadas. Mas em um certo momento ela recebeu um e-mail que era uma proposta de emprego da Riot Games. E aí olha que interessante, cara, ela conseguiu aí fazer todo o processo seletivo, ela disse que milagrosamente ela conseguiu passar aí na Riot Games e ela começou a trabalhar programando, ainda não fazendo nada de arte, mas programando pro Legends of Runeterra, que é um dos jogos ali da franquia
do League of Legends. Então, como vocês podem ver, ela passou muitos anos trabalhando na área de programação. E ela continuou aqui, passando mais tempo, trabalhando para Riot Games como programadora mesmo, passou por diversas empresas como programadora, mas aí aconteceu uma coisa, acabou que ela entrou num servidor de Discord do pessoal da empresa dela, e por causa do servidor de Discord ter uma ligação com o link da conta do Twitter dela, o pessoal acabou descobrindo o Twitter dela que tinha as artes que ela criava. Isso deu muita ansiedade para ela, mas a partir disso as pessoas começaram a incentivar muito as artes dela. E como vocês podem ver aqui no vídeo, isso fez ela se animar bastante e voltar a estudar arte, praticar bastante. E aí ela melhorou muito a arte dela, começou a criar algumas coisas muito bonitas, e aqui ela já estava falando que ela estava chegando num nível de alguém que poderia trabalhar criando arte. Mas isso mexeu muito com a cabeça dela, porque fez ela começar a se comparar, começar a ter síndrome do impostor. Isso fez ela começar a achar que ela não era boa o suficiente, e o que ela fez a única coisa possível que ela podia fazer. Ela desistiu do hobby dela, desistiu de fazer arte, e largou tudo para se focar na carreira de programação dela. Isso porque ela sentia que não dava para conciliar o trabalho dela tradicional de programadora com o hobby dela de criação de arte. Mas ela conta no vídeo que passou bastante tempo, e aí quando chegou mais ou menos na época da pandemia, ela teve que se trancar em um quarto de hotel por causa de estar viajando, e aí tem que ficar presa lá num quarto de quarentena, e nesse momento ela voltou ao hobby dela de desenhar. Isso fez ela pegar a prática nos desenhos de novo, na arte, até que chegou um momento que ela conseguiu uma proposta dentro da Riot Games, uma pessoa de outra equipe chamou ela para auxiliar em projetos de arte. E no caso eram artes de conceito, então artes que definem como é o visual de um personagem. E aí a partir disso ela conta aqui no vídeo dela como que ela foi de programadora até isso aqui, que foi a skin lá do League of Legends, que ela mesma criou todo esse design. Hoje em dia ela já não trabalha mais na Riot Games, eu acho que ela não deve nem trabalhar em alguma empresa específica, porque ela tem um canal no YouTube bem grande que ela ensina sobre arte, desenho, né? Hoje em dia eu acho que ela tá focada mais nessas coisas dela mesma. Até de curiosidade aqui, esse aqui é o site dela, né? Ela vende stickers, né? Adesivos, ela faz stream na Twitch, tem vídeo no YouTube, Twitter, várias coisas aqui dela. Ela tem uma presença online bem forte hoje em dia. Tudo com o hobby dela de criação de arte, desenho, né? E antes, sendo que ela teve muitos anos de carreira como programadora. Bom, agora então vamos falar sobre o meu caso e qual é o meu conselho para vocês que têm esses tipos de questionamentos na cabeça de vocês também. Bom, a minha situação, obviamente, não é a mesma que a dela, mas eu enxergo algumas semelhanças nas nossas histórias. Eu também segui o caminho tradicional com bastante força, né? Por 7 anos aí, eu trabalhei dentro do mercado tradicional de programação. Desde a minha época lá, 14 anos de idade, quando eu estava no ensino médio, eu já estava estudando programação, estudei por 3 anos, fiz a faculdade, me formei na faculdade, fiz uma pós-graduação também na área de programação, tudo para trabalhar como CLT lá, né, empregado de empresa, lá o basiquinho. Mas eu sempre tive uma coisa no fundo da minha cabeça que era a vontade de criar conteúdo para a internet, ou principalmente criar vídeos, gravar. E para mim não precisava necessariamente ser sobre programação, eu queria criar conteúdo sobre alguma coisa, então eu tive na verdade várias tentativas bem antes de eu criar esse canal. Durante a minha vida inteira, na verdade, eu criei conteúdo para a internet. Quando eu era criança, lá com uns 11 anos de idade, eu já criava blogs, eu fiz parte da equipe dos principais blogs de Pokémon do Brasil, que até hoje são os maiores blogs do Brasil. Ainda quando eu era criança também, eu tive canal de Minecraft, mas era um canal bem forte até, na verdade. Eu cheguei a ter mais de 1.000 inscritos lá em 2011. Por causa dessa época aí, eu tenho até o BRKS Edu adicionado no meu Facebook. Bom, e aí essa parte aí não conta muito, né? Mas aí eu continuei crescendo, e aí quando eu já tava, né, na minha época de fazer faculdade, com uns 18 anos, aí eu comecei a criar conteúdos de uma forma mais séria. Então, uns 2 anos atrás, eu comecei a criar conteúdo estruturado mesmo, que eu planejei pro Instagram. Só que eu tava bem perdido, eu criei 1 milhão de tipos de coisas diferentes, porque eu não sabia o que criar, mas eu queria criar alguma coisa. Então, na verdade, primeiro eu comecei gravando conteúdo sobre o meu setup de tecnologia, eu gravava minha mesa, meus periféricos, as tecnologias que eu tinha. Depois foi transicionando para falar sobre umas coisas mais reflexivas, sobre a minha vida, sobre a vida no geral. Eu comecei a falar algumas coisas sobre anime, que eram coisas que eu gostava, sobre músicas que eu escutava, tudo isso dentro do Instagram, tudo isso em formato de Reel normalmente. E aí eu continuei
tentando criar essas coisas até que finalmente eu fiz uma coisa que deu certo, que foi o meu canal no YouTube, que é esse canal que vocês estão assistindo, que já tá quase com 100 mil inscritos, né, falando sobre programação. E aí, legal, eu fiquei muito feliz que eu tava conseguindo ajudar muita gente, falando sobre um assunto que eu entendo, que eu posso ajudar as pessoas, tava sendo algo que realmente trazia um contentamento, uma felicidade muito grande pra mim. Só que aí eu cheguei num problema. Teve um momento que a Picate lá, a youtuber, passou, que ela tava tendo que conciliar o trabalho dela com o hobby dela de desenhar, de fazer arte. E ela começou a se cobrar dos dois lados de uma maneira muito forte. E eu me identifico com essa situação que ela passou. Porque o meu canal tava indo muito bem, a minha carreira também tava indo muito bem, mas eu comecei a ter que conciliar essas duas coisas e era muita cobrança, muita coisa que eu queria fazer. A minha rotina ficou muito corrida por ter essas duas coisas juntas, então durante a semana eu trabalhava, durante o horário da noite eu tinha os outros afazeres, outras obrigações da minha vida, e aí eu só tinha o final de semana, e era praticamente só assim sábado de manhã que eu conseguia me dedicar para gravar os vídeos do canal. E aí tudo isso era muito estressante, muita coisa, né? E aí que chegou em um ponto que no trabalho eu não estava conseguindo produzir bem, isso aí já era uma coisa horrível, e ao mesmo tempo no YouTube eu comecei a cansar do assunto que eu estava falando, que era programação. Então até assistir os youtubers que eu sempre gostei de assistir, como, sei lá, vou dar um exemplo só, Lucas Montano, assim, que eu gostava de acompanhar falando sobre tecnologia, sobre programação, até assistir esses youtubers eu não estava conseguindo mais, porque ver um canal de programação me trazia ansiedade, porque fazia lembrar de que eu tinha que gravar os meus vídeos de programação. E aí, bom, não foi o fim do mundo, eu consegui continuar nesse caminho, né? Mesmo com essa dificuldade, eu continuei conciliando as duas coisas, minha carreira de programação e o trabalho no YouTube, mas chegou um momento que eu senti que eu tinha que escolher entre algumas das duas coisas, e nesse momento eu fiz o contrário da Picate lá. A Picate, ela desistiu da arte e continuou no trabalho dela, eu fiz o oposto, eu desisti da minha carreira de programação e resolvi focar no YouTube. Mas eu não queria jogar fora toda a bagagem que eu tinha, todo o tempo de estudo, de conhecimento que eu tinha de programação, então eu resolvi focar no meu canal do YouTube ao mesmo tempo que eu focava no meu conhecimento de programador, continuei estudando, continuei aprimorando, comecei a criar meus próprios produtos. Então eu acredito que eu achei esse meio termo, ou essa sinergia que eu sempre quis ter entre a programação e o meu canal no YouTube. E aí a gente chega aqui num ponto muito interessante, porque antes eu acreditava muito forte que a vida e o trabalho eram coisas totalmente separadas, não tinha uma intersecção entre elas. Eu lembro de ter discussões na época que eu fazia estágio, né? Por exemplo, eram tópicos de discussões assim civilizadas, né? Que era sobre justamente essa dúvida. Trabalho e vida se misturam? É uma coisa só? Dá pra você encarar sua empresa, seu trabalho como a sua vida ou não? E eu acreditava muito fortemente que não, mas hoje em dia eu entendo que isso é uma visão mais de empregado, porque hoje em dia, agora que eu tô começando a pisar mais em terrenos de empreender, eu comecei a sentir algumas intersecções entre vida e trabalho. Coisas que eu considerava parte da minha vida, como meus hobbies, minhas paixões, começaram a virar oportunidades de trabalho, e aí, né, fazer dinheiro através das minhas paixões, tudo começou a se misturar, e aí agora eu já não sei mais também o que é o que. Então, no final das contas, eu acredito que dá sim para ter as duas situações, né? As duas coisas são reais, não tem certo e errado nesse caso. A sua vida e o seu trabalho podem sim ser a mesma coisa, se você faz o que você tem muita paixão, né? Se você achou uma forma de monetizar as coisas que você é apaixonado, essa coisa não vai deixar de ser uma paixão, né? Você ainda é um hobby que você ama, que você sempre amou. Pode ter momentos que vão ser difíceis porque você precisa fazer o dinheiro, você precisa trabalhar, então vai ter vários momentos que você vai se obrigar a exercer a sua paixão, porque não é porque a gente é apaixonado por uma coisa que a gente quer fazer ela 40 horas por semana. Mas sim, não tem problema nenhum, você consegue monetizar suas paixões. É só você olhar, por exemplo, para uma pessoa que streama videogame na Twitch e vive muito bem disso, né? Mas ao mesmo tempo, o oposto, para mim, também é muito real, igual sempre foi na época que eu trabalhava como CLT, que é separar bem trabalho e vida. Eu gostava muito de separar, ter as duas coisas, né, distintas. Então, o pessoal que era o meu ciclo social de trabalho praticamente não se misturava com o meu ciclo social de amizades da minha vida. Eu não gostava de ir em happy hours, não gostava de ir em socializações da empresa, porque eu tinha bastante preguiça de ficar fazendo networking, de ficar conversando, porque eu acreditava que eu ia para lá só para trabalhar, fazer, né, o que devia ser feito e ir embora. Agora, socializar, ter amizades, eu queria fazer em outros ciclos sociais. E aí eu também acreditava bem forte que você não precisava amar o que você faz no seu trabalho. Você pode simplesmente, realmente fazer pelo dinheiro. E eu não vejo problema nenhum nisso.
Afinal, pô, quem que ama fazer um trabalho ferrado aí, manual, que, pô, você tem que acordar às 5 horas da manhã? Ninguém ama, então não existe isso de trabalhe com o que você ama. Você pode, quer dizer, dá para existir, né? Mas com certeza isso não é um requisito para você encontrar o seu trabalho. Você não precisa gostar do seu trabalho. Você pode separar muito bem o que você faz para ganhar dinheiro e o que você faz para você se divertir. No final das contas, quem consegue mesclar paixão e trabalho acaba sendo quem é o dono do empreendimento, né? Ele começa a fazer as coisas de acordo com os valores dele. E aí eu tô começando a entender um pouco disso hoje em dia, né? Pô, eu tô fazendo um monte de coisa hoje em dia, várias coisas diferentes, na verdade. Então, por exemplo, eu tô criando lá o meu grupo de taiko, que eu sempre falo, né? Que são os tambores japoneses, que é o @shinwa_eisai, aí vocês podem ver no Instagram, vou botar aí acho que na descrição do vídeo também. Mas então eu tô criando um grupo de taiko, que não é um empreendimento, é uma coisa que eu faço sem fins lucrativos, mas, pô, eu tô sentindo aí como que administrar bastante pessoas através desse exemplo. Eu também tenho ideias de outros empreendimentos que eu quero fazer. Tem também os meus softwares que eu tô criando, SaaS que eu tô desenvolvendo. Então tem muita coisa aí que eu tô começando a pisar aí em território de empreendimento. E aí eu tô vendo como a vida e o trabalho se misturam. Eu tô vendo várias oportunidades de ganhar dinheiro através das coisas que eu gosto. Isso sem falar aqui do YouTube, né? Que também com certeza é um empreendimento. E aí eu percebi que realmente tem várias formas de ganhar dinheiro e no final das contas tudo é simplesmente vender. E aí tem até uma frase que às vezes passa na minha cabeça quando eu tô criando alguma coisa que é, entre aspas, é só vender, né? Porque, cara, no final das contas, qualquer forma de ganhar dinheiro é vender alguma coisa. Seja vender um produto, seja vender um software, ou seja vender a sua força de trabalho, o seu tempo. Então, se você tá querendo aí achar formas de ganhar dinheiro, talvez essa seja uma boa pergunta para você se fazer. O que você quer vender? E isso é uma coisa que dá para você aprender, dá para você praticar, não importa a sua idade. Cara, 2 anos atrás, eu não imaginava nem um pouco que eu estaria vendendo, criando, tendo ideias de negócio que eu tenho hoje em dia. Pô, minha cabeça mudou muito mesmo. Até a Picate, né, a youtuber aí que eu dei de exemplo, ela também mudou muito depois, pô, de ter feito várias coisas, né? Ela se formou, teve vários anos trabalhando na carreira de programação, até ela resolver começar a trabalhar com o hobby dela de artista. E aí, para fechar esse vídeo, eu queria deixar 3 conselhos finais para vocês. O primeiro deles é, se você tem um trabalho tradicional, se você é programador, por exemplo, tenta criar algo que tenha a ver com sua proficiência profissional, com as suas paixões. Então eu, por exemplo, comecei a criar alguns softwares que tem muito a ver com as paixões que eu exerço. Eu tô até criando um software para o meu grupo de taiko. Então você fazer essa mesclagem entre o seu trabalho e sua paixão é uma coisa legal para você começar a exercitar outros tipos de empreendimentos. Meu segundo conselho é que você não se prenda no seu trabalho tradicional. Sempre tem algum hobby, alguma coisa que você está exercitando fora do seu dia a dia de trabalho. Isso sempre foi uma coisa muito forte em mim e que eu sinto que fez muita diferença na minha vida. O meu período da noite da semana sempre foi totalmente ocupado, porque eu sempre tive alguns hobbies que eu fiz, sempre participei de ciclos sociais muito fortes, sempre fiz esporte, sempre fiz outras atividades. É muito difícil para muitas pessoas, às vezes, ter esse tipo de atividades por causa da rotina de trabalho, por causa da rotina de casa, mas se a gente consegue encaixar, faz muita diferença mesmo. Mas sim, eu entendo que isso nem sempre encaixa na vida de todo mundo, e é por isso que, né, nem todo vídeo é para qualquer pessoa. Mas foi assim, tendo esses hobbies diferentes, que eu acabei achando formas de monetizar, né? Então, às vezes, um hobby seu acaba virando um trabalho. E o meu terceiro conselho é que você realmente tente, né, experimentar essas outras paixões, corra atrás, mas tenha paciência, não precisa cometer loucuras, não precisa se afobar. Você vai chegar lá algum dia no seu objetivo. Não se preocupa, é só você continuar progredindo, continuar tentando e manter firme aí um passo de cada vez. Assim como diz até uma passagem bíblica, né? Há tempo para tudo abaixo do sol. Então há tempo de você praticar, há tempo de você plantar, semear e há tempo de você colher os frutos, né? De você pegar a sua recompensa, de você atingir o seu objetivo. Hoje, talvez você ainda esteja na época de praticar, semear e plantar. E é isso, não existe a forma certa de viver a vida, só existe a forma que você vive a sua vida e não tem nada de errado com ela. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e comenta um comentário aí embaixo pra gente conversar. Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui e um abraço!